Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Beleza pura? Tô chegando aqui hoje para poder falar do multicampeão Daniel Alves, ele que deixou o tricolor paulista. Antes de iniciar esse papo aqui, antes de comentar um pouquinho sobre essa situação, eu lembro todo mundo de acessar as redes sociais do Fala Greg, o @FalaGreg lá no Instagram, curtir os conteúdos que estão por lá, compartilhar com todo mundo também, que é tudo muito importante. E além disso, clicar no link na bio que está por lá. Clicando lá vocês vão ter acesso ao Twitter, ao site, ao Spotify e ao YouTube. Então acesse essas outras redes também, porque lá tem muitos outros conteúdos para vocês consumirem também, tá joia? Então é isso, rapaziada. Vamos começar a falar aí do Daniel Alves, esse multicampeão lateral direito aí, que deixou o tricolor paulista, né? Ele se recusou a treinar sob a alegação de que só retornaria após uma dívida de 18 milhões aí, após que essa dívida fosse paga, né? 18 milhões de reais, pessoal. Algo absurdo aí, né? O São Paulo não tem condições de suprir, né, esse valor muito grande, essa quantia aí, e com isso a diretoria do Tricolor Paulista comentou que ele não faria mais parte dos planos do clube. Então ele está fora do São Paulo e agora é mais uma questão jurídica aí que eles estão resolvendo, tá certo? O Daniel Alves, pessoal, recebia no São Paulo um salário de 1,5 milhão, algo impossível do São Paulo cobrir, até porque a equipe passa por uma crise financeira. Então a situação seria bem complicada. A ideia, quando trouxe o Daniel, era fazer um forte marketing, contar com parceiros aí para poder pagar esse salário dele, mas nada disso se concretizou e a situação só piorou quando chegou a pandemia. Então o São Paulo literalmente se afundou em dívidas aí, e com o salário de Daniel Alves seria muito difícil também, né, pagar, e aí teve essa dívida de 18 milhões, o que culminou na saída do atleta. Enfim, a questão agora é: qual o futuro de Daniel Alves? A gente sabe que tem muitas equipes brasileiras aí que tem condição financeira, né, de contar com o atleta. Resta saber se ele está nos planos dessas equipes ou não. Então vou trazer um pouquinho do que está rolando nos bastidores aí, algumas informações, algumas notícias que estão rolando por aí a respeito de Daniel Alves, né, quando é citado nos grandes clubes brasileiros. Começando então, pessoal, pelo Galo. Segundo informações da ESPN, Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, comentou que descarta a contratação do atleta pelo fato de não haver necessidade. Na lateral direito do Galo ali, pessoal, a gente tem o Guga, né, e o Mariano, que também é um atleta experiente. Então acredito que realmente Daniel Alves não vá fazer parte desse elenco do Galo, que já é recheadíssimo, diga-se de passagem, e eles também já gastaram uma grana para poder contar com grandes outros atletas aí na equipe. Depois a gente tem o Palmeiras. O Edu Dracena, assessor de futebol do Verdão, disse à TV Gazeta que comentaram sobre diversos nomes em reuniões relacionadas a contratações, porém não quer dizer que trarão o atleta. A situação no Palmeiras é um pouco diferente, né, pessoal? Esse comentário do Edu Dracena aí deixou no ar uma possível contratação de Daniel Alves, deixou uma brecha aí. Resta saber, né, no futuro próximo, o que a equipe, o que a diretoria do Verdão vai fazer. Fato é que o Verdão conta com Marcos Rocha na lateral direita, né, pessoal? Então Daniel Alves chegaria com certeza para ser titular nessa equipe, e se ele fosse atuar no meio campo, chegaria também para ser um titular. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem um elenco muito forte, tem um meio campo também muito forte, então a disputa seria enorme. A gente não sabe se ele chegaria para ser um titular de imediato, né? Mas pelo nome que ele carrega, pelas suas conquistas, com certeza ele já seria colocado ali como atleta titular, ao meu ver. Outra equipe que tem grana, galera, para poder trazer o Daniel Alves, a gente sabe bem disso, já fez grandes contratações aí nessa temporada, é o Flamengo. O Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, respondeu em entrevista coletiva de apresentação de Davi Luiz que o rubro-negro está sempre atento ao mercado e às oportunidades, porém não quer dizer nada a respeito de Daniel Alves. Então é mais uma equipe aí que deixa a brecha, deixa no ar aí, né? Deixa no imaginário do torcedor uma possível vinda de Daniel Alves. Na lateral direita do Flamengo a gente sabe lá que eles contam com o Isla, que já é um veterano, e o Mateuzinho, garoto da base, que também é muito bom de bola, diga-se de passagem. Enfim, Daniel Alves, assim como nas outras equipes que eu citei, chegaria para ser titular, né? Com certeza brigaria por esse espaço inicialmente, mas acredito que ao longo do tempo
tomaria a posição ali. E se ele chegasse para ser um meio-campo, aí a disputa também seria muito grande, porque o Flamengo também tem um elenco bastante recheado, como é o caso do Palmeiras que eu citei, como é o caso do Galo também, equipes que tem um setor de meio-campo muito bom, muito consistente, já bem conectado, né? Então dependeria ali, né, se nessa situação no meio-campo ele seria titular ou não. Fato é que são três equipes aí que tem muita grana para poder gastar. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo já fizeram enormes contratações ao longo dessa temporada, então a gente não sabe, né, se a diretoria iria gastar mais grana ainda para poder contar com o Daniel Alves. A gente sabe que é um atleta que tem um salário muito alto, né, 1,5 milhão, como eu disse aí, que a diretoria do São Paulo deixou acumular, e aí gerou a situação dos 18 milhões em dívidas aí. Então teria que se ter um plano ali para o Daniel Alves, uma redução salarial às vezes para poder contar com o atleta, até porque a gente sabe que existem muitos nomes grandes aí nesses elencos, e claro que eles também recebem um salário bem alto. Enfim, a gente sabe que quando esses caras querem contratar, eles abrem mão, eles colocam a grana na mesa, começam a discussão ali e conseguem essas grandes contratações, como a gente já viu no futebol brasileiro. Enfim, além desses clubes, pessoal, eu pensei em outras equipes alternativas que podem contar com o Daniel Alves. O primeiro deles é o Grêmio, né, que hoje conta com o Wanderson na lateral direita e o Rafinha, que é outro cara veterano também que chegou à equipe, mas por vezes tem atuado ali na lateral esquerda. Daniel Alves para o Grêmio com certeza seria um cara titular, né? Imagina uma lateral ali com Daniel Alves e Rafinha pelo lado esquerdo, ou vice-versa, né? Porque são caras que têm muita qualidade, sabem jogar com as duas pernas, né? Então seria muito interessante também vê-lo no Grêmio, né? Resta saber também se a diretoria do Grêmio pensa a respeito. Mas fato é que se ele chegasse para o setor de meio campo, aí sim, ele com certeza, né, seria o dono do meio campo do Grêmio ali, até porque não existem opções de muito peso como o Daniel Alves chegaria, né, para ser da equipe. Outra alternativa seria o Bragantino, que na lateral direita conta com Aderlan e com o Everton. Enfim, Daniel Alves certamente chegaria para ser o grande titular, e no meio campo também nem se fala, seria o dono ali, o comandante da equipe. E para finalizar, outro clube que eu acho que seria muito interessante também e tem grana, né, para poder contratar Daniel Alves é o Atlético Paranaense, que assim como o Grêmio vendeu muitos atletas aí, né, nos últimos anos, atletas que chegaram para grandes clubes europeus e que rendeu muita grana ao Furacão. A situação do Bragantino todo mundo já sabe, né, que é o patrocínio da Red Bull, então isso daí a gente já sabe que chega muita grana, eles injetam muito dinheiro, por isso o Bragantino está onde está hoje, né, um grande clube brasileiro, já tá para se tornar um grande clube brasileiro. Mas sobre o Atlético Paranaense, eles contam na lateral direita com o Marcinho e com o jovem Kelvin, né? Então já dá para ter uma noção também, né, pessoal, que essas equipes pensam muito no futuro. Eles têm jovens atletas aí de reposição nessas laterais, né? No caso do Grêmio é o Wanderson, que hoje é titular. No caso do Furacão é o Kelvin, que por vezes é titular também. E no Bragantino é o Everton, né, que eles compraram o lateral direito aí do Cruzeiro. Então são três jovens atletas que chegariam aí, que estão chegando, né, na verdade, para serem possíveis titulares no futuro. E a chegada de Daniel Alves certamente seria para dar experiência para esses jovens atletas, para ser o titular, né, o comandante da equipe ali no setor defensivo. E caso ele fosse para o setor de meio campo, aí seria outra história, porque ele também tem peso para chegar e comandar essas equipes no setor de meio campo ali. A gente já viu ele fazendo esse papel no São Paulo. Enfim, ele poderia dar muito certo também em Grêmio, Bragantino ou Furacão, beleza? Então é mais ou menos essa ideia aí sobre a presença de Daniel Alves ou não nesses clubes. Tô dando aqui algumas opiniões a respeito dessas equipes alternativas, e fato é que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro já comentaram aí sobre a possível chegada do atleta ou não. Nos resta aguardar pelo futuro para saber aonde Daniel Alves vai parar, viu, pessoal? E aí, o que vocês pensam a respeito disso? Deixa nos comentários, vamos bater um papo e até a próxima. Fiquem de olho nas redes sociais do Fala Greg, que vê muita coisa por aí. Tamo junto, valeu!